Boa tarde, sétimo ano. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências referente à nossa segunda-feira, ao dia 3 de agosto. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, apresento para vocês aqui, é sobre o filo dos anelídeos, ok? E como filo dos anelídeos, nós temos como objetivo não só de conhecer, mas também de classificar os anelídeos. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né? As sanguessugas, as minhocas, os poliquetos, tá certo? Que são espécies de anelídeos. Então, os anelídeos são animais invertebrados, né? Resumidamente falando, de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em segmentos, popularmente conhecido como anéis, apresentando uma nítida segmentação. Então, aí o filo dos anelídeos, eles apresentam 15.000 espécies encontradas em água doce, salgada, em solo úmido. Deixando bem claro para vocês, turma, que os principais representantes dos anelídeos, no caso aí, de forma bem simples, nós temos as minhocas, nós temos as sanguessugas, né? E eu vou apresentar para vocês as características gerais dos anelídeos, ok? Então, assim, como características gerais dos anelídeos, vou deixar bem claro para vocês que os anelídeos, eles são animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. Professora, triblásticos, o que são isso? Então, triblásticos são animais que apresentam 3 folhetos embrionários, certo? A endoderme, mesoderme e ectoderme. Celomados são os animais que apresentam a cavidade geral do corpo delimitada, no caso aí, pela mesoderme. E levando em consideração, agora, apresento para vocês a estrutura corporal dos anelídeos. Então, a estrutura corporal dos anelídeos, né? O corpo dos anelídeos, ele é composto por anéis, segmentos, né? Metâmeros, e revestido por celoma. O celoma é uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme e é preenchido por um líquido chamado de fluido celômico, onde aí se alojam as vísceras do animal. Então, na ausência de esqueleto, o celoma fornece a sustentação do corpo desses anelídeos e auxilia na locomoção dos mesmos, ok, turma? Com relação ao sistema digestório dos anelídeos. Ao sistema digestório dos anelídeos, eles apresentam um sistema digestório completo. Basicamente falando completo por quê? Porque eles têm a boca, onde eles absorvem o alimento, e o ânus, que é o canal por onde eles excretam o alimento. Por isso que é completo. Então, assim, os órgãos digestivos, em sequência, nós temos a boca, nós temos o papo, a moela, o intestino e o ânus. Então, o alimento ele fica armazenado no papo, ok? Segue para a moela, é triturado, né? E no intestino ocorre a absorção desses nutrientes. Levando em consideração o sistema circulatório que vocês irão fazer a leitura, tá bom? Também no módulo de vocês. Então, o sistema circulatório dos anelídeos, eles apresentam, né, os anelídeos, eles possuem um sistema circulatório fechado. Mas por que fechado, professora? Isso quer dizer que o sangue corre dentro dos vasos, ok? Então, no sangue encontram-se a proteína, hemoglobina, né? Porém sem hemácias. Então, o sistema circulatório é composto por vasos, um dorsal e outro ventral, além, turma, de um conjunto de vasos contráteis, que podem ser comparados aos corações. Então, esses animais, eles apresentam um par de nefrídeos
por segmento, os quais são responsáveis por retirar, né, as excretas do sangue e do celoma, ok? Nós temos o sistema respiratório. Então, a respiração, a pele dos anelídeos é fina e úmida. Então, permite trocas gasosas com o ambiente constantemente, o que caracteriza essa respiração cutânea, ok? Então, os anelídeos aquáticos realizam a respiração branquial. Outro tópico, nós temos aqui o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, né, é do tipo ganglionar dos anelídeos, ok? Então, ele é composto por um par de gânglios cerebrais, de onde partem, né, dois cordões nervosos ventrais. Então, ao longo dos cordões, há um par, claro, de gânglios em cada anel, certo? A reprodução. Então, a reprodução dos anelídeos, né, pode ser, no caso, de forma assexuada ou sexuada. Com exceção dos poliquetos, né, que são dioicos. Ok, turma? Os demais anelídeos são monóicos, hermafroditas. Então, no caso dos monóicos, como a minhoca, existe uma porção do corpo que auxilia nesse processo de reprodução, que é o clitelo. Então, o clitelo é um anel mais claro que libera um muco que ajuda na fixação, né, de duas minhocas no momento da fecundação, ok? Então, vamos verificar aqui como é que acontece essa reprodução. Então, as minhocas, elas se colocam lado a lado e elas se unem com as extremidades opostas, ou seja, o orifício genital masculino, com receptáculos seminais, no caso aí, de cada uma. Aí, nessa posição, os espermatozoides, eles são liberados diretamente no receptáculo seminal. As minhocas, elas se separam, cada um carregando os espermatozoides da outra. Seguido, enquanto isso, os óvulos amadurecem e são eliminados no casulo, formando aí uma espécie formado pelo muco, né, secretado pelo clitelo. Então, o casulo, no caso aí, recobre a região desse clitelo e conforme o movimento do animal, começa a se deslocar para a extremidade anterior. Ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides que estavam armazenados ali, guardados, são eliminados sobre os óvulos, ocorrendo no caso aí, perdão, né, a fecundação. Então, após tudo isso, o casulo termina de se deslocar e desprende-se do corpo da minhoca e fecha-se. Então, no casulo foi liberado os óvulos. Desenvolvem-se, dando origem, no caso aí, a novas minhocas. Ok, turma? Contanto que com relação à reprodução, nesse tópico aqui, eu coloquei para vocês, ó, a reprodução dos anelídeos pode ser por assexuada, por bipartição ou brotamento, mas a maioria apresenta reprodução sexuada por fecundação cruzada. Olha aqui, ó. Né? Tudo que eu expliquei agora há pouco. Agora nós temos a classificação dos anelídeos. A classificação dos anelídeos, nós temos que esses anelídeos, eles se classificam de acordo com a presença, certo? E o número de cerdas. Então, nesse caso aí, os anelídeos, eles são classificados em 3 grupos, né? Conforme a presença ou a ausência dessas cerdas. Nós temos aí
oligoquetos, né, ou oligoquetas, apresentam cerdas bem curtas e em pouca quantidade, né? Então, são hermafroditas, no caso as minhocas, são encontradas em meio terrestre, bastante úmido ou aquático, né? Eu tenho hirudíneos, no caso aí que não apresentam cerdas, certo? Vivem em meio aquático ou terrestre bem úmido, no caso aí são as sanguessugas, né? Que são hermafroditas. E eu tenho os poliquetos ou as poliquetas, que apresentam polivárias, né? Várias cerdas, e essas cerdas são bem evidentes no corpo desses seres. Vivem em meio aquático, ok? E a locomoção é bem rápida deles, tá bom, turma? Então, eu deixo registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado. No módulo de vocês, leiam e releiam sobre o filo dos anelídeos e todas as características que eu citei aqui na videoaula, reforcem, tá bom? Não deixem passar despercebido. E eu deixo aqui para vocês registrado o meu carinho, o meu afeto, bons estudos, que Deus conceda a saúde de todos vocês e familiares, e até o nosso próximo encontro, turma. Um abraço a todos.